Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Joyce Entrevista. Hoje nós vamos receber aqui ele que é administrador, que é empresário e agora faz parte de um grande desafio que é administrar uma das maiores cooperativas aqui do Centro-Oeste e do Oeste do Estado. Gisélio Linhares, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Joyce, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo para esse nosso bate-papo. Que bom, que bom. Então, o nosso programa aqui, ele vai tratar, misturamos os assuntos pessoais e profissionais. E eu queria começar te perguntando, quem é o Gisélio Linhares? O Gisélio é um filho de pequeno agricultor que teve na sua vida muita fé para buscar, através de muito estudo, de muita dedicação e de muito trabalho, e conquistando lugares e condições, mas sempre focado em construir para as pessoas e não para o individual. Eu acho que como a gente vem de uma família muito humilde, a gente sempre ambicionou melhorar a qualidade de vida, mas também ambicionou que isso não fosse só para si, e sim para o todo. E foi através desse pensamento de que um dia eu vou conseguir melhorar de vida, mas vou conseguir ajudar as pessoas a melhorarem de vida também, que eu consegui fazer esse casamento com o cooperativismo. Então, desde 1997, eu vivo esse casamento com o cooperativismo e eu posso dizer que hoje eu me sinto já um cooperativista nato, porque são quase 30 anos, né, vivendo o cooperativismo nessa crença que é através do cooperativismo que a gente consegue construir melhorias para as pessoas, para as comunidades e desenvolver regiões. Mas vamos esmiuçar mais um pouquinho. Você é mais jovem do que eu, mas é de uma geração que começou a trabalhar muito cedo. Como é que foi o seu início da sua vida profissional? Bom, primeiro que eu sempre digo, né, Joyce, que hoje o agro é chique, o agro é tech, o agro é pop, mas nem sempre foi assim. Na década de 80, na década de 90, filho de pequeno agricultor, passava por muita dificuldade nas propriedades, porque a geração de renda era muito pequena. Então, a gente muito cedo pensava em procurar um emprego fora dali, porque na pequena propriedade você não via muito futuro, né? Então, eu com 13 anos, eu saí da casa dos meus pais. Em Nova Laranjeiras? Nova Laranjeiras, morava no interior de Nova Laranjeiras, numa comunidade chamada Linha Rosa. E o meu tio, ele tinha um restaurante que era restaurante rodoviária. Então, com 13 anos, eu vim ser garçom nesse restaurante da rodoviária. E eu digo assim, com muito orgulho que foi a minha primeira faculdade. Porque nesse período que eu fiquei lá, aquela vivência com pessoas, e numa rodoviária transita muitas pessoas. Imagine na época, né? Porque hoje é uma realidade completamente diferente, e talvez aquele jovem que está nos escutando não imagina o que era na década de 90, quando que o transporte através de ônibus era a principal... Era o principal... Isso. Então lá você conversava com o doutor, conversava com pessoa humilde, conversava com o produtor, conversava com o empresário. Eu digo que foi a minha primeira faculdade, porque eu aprendi a me relacionar com pessoas. Eu aprendi a ouvir pessoas, eu aprendi a aprender com as pessoas. Sim. Então isso foi fantástico. E aí, hoje, as pessoas têm, eu digo que tem um catálogo de opções de faculdade para fazer um ensino superior muito abundante. Na nossa época não tinha. Na nossa época, você tinha algumas opções, né? Ou você ia para Palmas, uma semana por mês, e aí dificilmente você conseguia... Que foi o meu caso. Você conseguia conciliar, dependendo do emprego que você tinha. Ou você tinha que ir embora, né? Ia para Cascavel, Guarapuava. E assim, não tinha tanta oportunidade que nem tem hoje. E aí que eu digo que começa as organizações fazer diferença na vida da gente. E se não me engano, tu até lembra disso, tu deve ter participado disso da FAMESUL, né? Da FAMESUL, claro. Que foi através da FAMESUL que veio a Unicentro para Laranjeiras. Mas antes da Unicentro, você também não... Quantos anos você saiu lá da rodoviária do teu tio? Eu trabalhei até os 16, aí depois fui trabalhar numa loja de material de construção, né?
como balconista numa loja de material de construção. Ainda existe essa loja? Ainda existe. E aí, depois, eu fui convidado para trabalhar numa cooperativa da reforma agrária, uma cooperativa de produção, que não existe mais, mas eu fui trabalhar de repositor de supermercado. E aí, como repositor de supermercado, o meu sonho era ser motorista de caminhão para fazer entrega. Só que como eu era muito novo e muito inexperiente, já nem tinha carteira? tinha recém-feito, daí já estava, digamos assim, fiz a minha carteira em fevereiro, tipo, em março, por exemplo, eu já fui realizar o sonho, mas aí no primeiro dia choveu, já tolei o caminhão, cheguei na época pro gerente do supermercado, entreguei a chave e falei, não dá, vou voltar a ser repositor. Como a gente tinha sonhos, vou dizer assim, muito inocentes, muito Sim. básicos, né? Eu repito, talvez para a realidade de hoje, isso possa parecer até um negócio muito pequeno, mas para a nossa realidade lá em 97, você imaginar melhorar um pouquinho que fosse o salário, era algo fantástico, né? E aí, na sequência... Aí veio o Vendaval, né? 1997, 13 de junho, né? Nova Laranjeiras aconteceu tudo o que aconteceu. A gente passou por algumas questões lá na cidade. E aí eu fui convidado para começar numa cooperativa de crédito, né? Que era também ligada aos movimentos sociais, né? Então foi a minha primeira experiência. E aí foi apaixonante já de cara, porque nessa cooperativa de crédito, na época, trabalhava muito com pequeno agricultor e principalmente com os assentamentos, né? Você percebia que aquilo que você fazia de melhor no teu dia a dia ajudava a melhorar a vida das pessoas, né? E o que você fazia lá? Eu era escriturário e na época teve uma linha do governo que veio para fortalecer. Foi logo quando o Fernando Henrique criou linhas como o Pronaf, como o Procera. O Pronaf que a gente conhece até hoje como sendo uma das principais linhas de crédito para a agricultura familiar, né? Sim. Foi bem na época que os sistemas cooperativos estavam de fato se estruturando, a Cressol estava dando os primeiros passos, o Sicredi também se organizando através das cooperativas de produção. Então, assim, era tudo muito novo, era tudo muito... o cooperativismo já existia. Mas o cooperativismo organizado da forma que a gente conhece hoje começou, de fato, ali na década de 90. Tanto é que os dois... Cooperativismo de crédito, principalmente, isso, né? Os dois principais bancos cooperativos que nós temos hoje, que é o Banco do Sicoob e o Banco do Sicredi, nasceram na década de 90, sim, né? E a partir daí, então, eu fui virando um cooperativista por profissão, né? Aí, posterior, eu também comecei como estagiário a minha carreira lá no Sicredi. É uma cooperativa que eu tenho muito respeito, é uma marca que eu tenho muito respeito, assim como eu tenho pela Cressol também, por tudo aquilo que ela oportunizou indiretamente, né? Naquele momento. Mas com 22 anos você assumiu uma agência como gerente do Sicredi. Hoje acho que é impensável um menino de 22 anos virar gerente. Sim. Na época o cooperativismo estava de fato expandindo, as cooperativas de produção estavam se reestruturando, né, no final da década de 90, início dos anos 2000. E no início dos anos 2000, então, quando eu começo a trabalhar como estagiário, mas logo, dentro daquele crescimento que estava tendo, eu fui convidado, então, para ser gerente lá em Nova Laranjeiras, que é a minha terra, né? Sim. Onde a gente conhecia todo mundo conhecia. Então, eu costumo brincar que, com 22 anos, eu comecei a entender o que era passar as primeiras noites em claro, preocupado em fazer um bom trabalho, em desenvolver, em fazer acontecer. E liderar uma equipe, que é um grande desafio, né? Sim, por mais que, obviamente, era uma equipe pequena, mas você sabia que eram pessoas que dependiam do teu direcionamento, daquilo que você ia falar e fazer e dar exemplo, para que eles também pudessem fazer o seu melhor, né? E aí, a partir disso, a minha carreira, então, no Sicredi ficou como gerente de agência. Depois tive a oportunidade de vir aqui para Laranjeiras. Foi uma experiência fantástica, né? Em paralelo a isso, a gente foi evoluindo na questão também acadêmica. Eu consegui me formar no curso de administração, né? E depois fazer pós. E
o relacionamento levou também para o caminho das entidades, né? E então, 2008, ao tempo que eu estava como gerente de agência, também eu fui convidado para a possibilidade de assumir a presidência da Associação Comercial, que inclusive... Fui sua diretora. Isso aí, nós trabalhamos juntos, sonhamos muitas coisas juntos na Associação Comercial. Muito, realizamos muito também. E assim... dentro de novo, o associativismo, o cooperativismo iam abrindo portas, iam abrindo caminhos e iam motivando, porque você percebia que quanto mais você mergulhava nesse mundo, nesse universo, mais você conseguia pensar melhorias para o todo, né? E aí eu costumo brincar de exemplos, podemos pegar exemplos simples aos exemplos complexos, né? Vamos pegar um exemplo que talvez para muitos pode parecer simples, mas nós tínhamos aqui em Laranjeiras uma feira do produtor que era o Relento. Sim. Né? E quando nós juntos pensamos a primeira festa do Carneiro, né? Eu não sei se você vai recordar disso, mas o recurso da primeira festa do Carneiro, a parte da Associação Comercial, a gente destinou para umas barracas para os feirantes, para tentar melhorar e dando dignidade para aquele grupo de pessoas que tinham dificuldade, né, de vender os seus produtos, e que depois, posterior, a gente teve a grata missão de poder ajudar a criar o mercado municipal do jeito que nós estamos hoje. Então, quem vai hoje ali no mercado municipal, dentro, obviamente, da simplicidade que mas não consegue imaginar que quando a gente fala disso, que não tinha nada. Não tinha nada, eles ficavam ao relento. Muitas vezes, dia de chuva, ali eu gostava de brincar, né, na goteira do Laranjinha, né? Sim. Então, são coisas que a gente vai vivendo e que a gente vai tendo... Eu repito, são coisas simples, mas que você vai conseguindo ajudar a fazer. Aí depois a Sirlene... Agora, então, vamos cortar, porque eu sei que você se despediu da gerência da cooperativa e das entidades quando a dona Sirlene ganhou a eleição e precisava de você como secretária na prefeitura. Como é que foi essa experiência, Gisele, de ser um secretário, de trabalhar com a sogra também, que tem os seus desafios, e o que você mais se orgulha desse período de ter deixado e também do que você se arrepende? Joyce, assim, primeiro, trabalhar com a Sirlene, eu aprendi muitas coisas com ela, né? Desde a humildade como ela trata as coisas e a fé que ela tem. Eu costumo dizer que quando a gente é jovem, a gente tem um ímpeto diferente, e eu conseguia aprender com ela muito nesse sentido. Obviamente que para mim foi uma decisão muito difícil na época, abrir mão daquilo que era uma carreira, por um compromisso. Primeiro porque assim, ela falou que em ela sendo candidata, se ela podia contar, né? É bem verdade que por alguns momentos a gente achava que não ganhava a eleição, né? Então, e aí depois quando ela ganhou, a gente tinha que cumprir a promessa que tinha feito, de se ganhasse, que a gente iria ajudar de corpo e alma, como foi feito. O que dá orgulho foi as coisas estruturantes que nós conseguimos fazer, né? Eu acredito que a Santos Dumont, dentro daquele projeto que nós denominamos na época de Tapete Preto, é o principal marco. Depois disso, desencadeou um processo de levar acessibilidade para as pessoas. Claro, eu digo assim, a Santos Dumont continua sendo até hoje a espinha dorsal, né, de Laranjeiras do Sul, por ligar a 158 a 277, mas depois disso Laranjeiras passou a ser pavimentada e a pavimentação, eu costumo até brincar, hoje no próprio estado do Paraná a pavimentação é olhada de um jeito diferente, né? Totalmente. Mas não é só isso, né? A gente conseguiu trazer muita coisa naquele governo. Eu acredito que talvez foi a primeira vez na história da Laranjeiras do Sul que a grande maioria dos secretários tinham formação acadêmica e tinham pós-graduação e MBA, era todo mundo técnico. Nós não fizemos um governo político e isso talvez seja algo que possa ser visto com bons olhos por uns e não tão bons olhos por outros, porque foi um governo muito técnico, muito frio, né, do ponto de vista de algumas decisões. Mas mesmo assim a gente conseguiu, em que pese uma realidade completamente diferente. Não podemos esquecer que foi neste governo que teve o impeachment de uma presidenta, questões
turbulentas no país, né? E mesmo assim a gente conseguiu fazer reforma fundiária, regularização fundiária, a gente conseguiu trazer escolas, a gente conseguiu construir um número imenso de postos de saúde, a gente conseguiu revolucionar a educação. E claro que quando eu falo isso, eu não falo isso no intuito de comparativo para dizer se foi melhor ou pior do que outros governos, entendeu? Sim. Eu digo que dentro das condições que nós tínhamos, a gente fez o melhor possível. E quando você fala de algum arrependimento, talvez a gente deveria ter sido um pouquinho mais político. Sim. A gente, de fato, tecnificou bastante a gestão, né? Em que pese, claro, é importante lembrar, né, a Sirlene anunciou muito antecipadamente que não tinha intenção nenhuma de disputar uma reeleição. Então, talvez isso também nos deu uma segurança para ser técnico mesmo, né? Porque daí você não tem aquela preocupação de fazer a política pensando no voto. Você tem a preocupação de fazer uma política pensando em estrutura, em desenvolvimento, em futuro, né? E eu sempre digo que às vezes o remédio amargo é preciso tomar para que no futuro você consiga viver uma vida mais doce, né? Exatamente. Então, mas foi também, sei lá, naquele período, como garçom da rodoviária foi a primeira faculdade, então a Unicentro me possibilitou a segunda faculdade e a prefeitura me possibilitou a terceira, né? E o cooperativismo eu estou numa faculdade até hoje porque eu estou sempre aprendendo, né? Ali já é um doutorado, eu acho. Então vamos fazer um rápido intervalo, aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, a Glow Up da minha amiga Kelly, a Bem Casa da nossa amiga Vilma, Gráfica Correio, Que Solução e todo mundo que nos assiste aí. Muito obrigada, até já. Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 316. Gisélio, agora vamos olhar um pouquinho o além desse período que você passou na prefeitura. Você voltou para o mercado cooperativo, para o mercado financeiro e passou quantos anos no Sicoob? Então, assim, ainda quando eu estava na Como prefeitura, colaborador. como nós sabíamos que a Sirlene não iria para a reeleição, o relacionamento, o contato com as cooperativas sempre se manteve, até porque, como eu disse, independente de onde eu estive, sempre o cooperativismo sempre esteve presente na minha vida, né? E eu tive a oportunidade, então, encerrou-se o mandato no final de 2016, no dia 31 de dezembro, e em janeiro eu comecei, então, como gerente regional do Sicoob, né? Uma proposta para desenvolver o Sicoob na região. Na época, atendia os municípios aqui, Laranjeiras, Rio Bonito, Nova, e até Três Barras do Paraná, Quedas, Guaraniaçu, né? O Sicoob ainda muito incipiente, né? Iniciando, a marca tinha recém-chegado na região e eu fui convidado então para fazer esse trabalho de expansão, de desenvolvimento. E foi um trabalho assim, muito bacana, porque me possibilitou conhecer pessoas, municípios, regiões que a gente não tinha muito contato, em que pese eu sempre participei dos conselhos de desenvolvimento, junto contigo, por exemplo, na época do Condetec, a gente sempre esteve envolvido, mas uma coisa é você estar envolvido nas reuniões de conselho, outra coisa é tu estar presente lá em Catanduvas, é tu estar presente lá em Três Barras, é tu estar presente lá em Guaraniaçu, porque daí você vive o município. A realidade da cidade. Quando a gente participa do conselho, por exemplo, você discutia um projeto, mas discutia com a visão de laranjeirense, né? A partir do momento que você passa a ir lá, a vivenciar, a conversar com as pessoas, a conhecer a realidade, você tem uma visão muito mais ampla, né? Uhum. E aí eu fiquei como gerente regional por quase 9 anos e hoje estou com a missão de representar o Sicoob Crédito Capital, estando como presidente do conselho. E com isso, obviamente, vem as responsabilidades, os desafios e os compromissos de tornar a cooperativa cada vez mais relevante na vida das pessoas. Eu costumo dizer, Joyce, que no mundo de hoje, as pessoas elas não precisam mais de banco. Elas precisam de soluções financeiras. Elas precisam de pessoas que estejam lá para orientar, para humanizar,
Nós somos o digital, o Cicobi é muito digital, o nosso aplicativo hoje é muito bom, mas a nossa maior tecnologia são as pessoas. Então, mas para a gente entender o que representa, tem um representante aqui da região como presidente da Cicobi Crédito Capital. Quem é a Cicobi Crédito Capital em números de cooperados, faturamento, número de colaboradores, Gisele? O Cicobi Crédito Capital hoje, nós estamos em 26 pontos de atendimento, né? Inclusive atuamos também em Porto Alegre e em municípios aqui da região centro-oeste. Para que o ouvinte possa imaginar, então, o extremo leste da nossa área de atuação é aqui Rio Bonito, Laranjeiras, né? O extremo oeste a gente vai até Céu Azul, a gente vai ao norte até Braganey, Corbélia, e ao sul a gente vai até Capitão União das Marques, Lindo Oeste, Boa Vista Aparecida, Queda do Iguaçu. Então todo esse miolo que eu digo do centro-oeste do Paraná é onde é a área de atuação hoje do Cicobi Crédito Capital. Nós temos mais de 63 mil cooperados, nós vamos completar 25 anos no dia 8 de março do ano que vem, e hoje temos aproximadamente 280 colaboradores. E a nossa principal obra, a nossa principal marca que nós evidenciamos sempre é transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que esse fortalecimento da comunidade, por isso que eu falo, hoje as pessoas não precisam mais de banco, elas precisam de soluções financeiras, ela precisa de alguém que entregue o benefício para ela. E sim, ao tempo que é importante você ter aqui no celular tudo aquilo que ele precisa, hoje o nosso aplicativo, se ele quiser contratar crédito, se ele quiser fazer um seguro, se ele quiser contratar um consórcio, um plano de previdência, tudo é possível pelo aplicativo. Mas muitas vezes, dentro da educação financeira que nós entendemos que ela é feita pelo olho no olho, ele se sente mais seguro indo lá na agência. E numa época em que a inteligência artificial e toda a automatização permeia a vida da gente em todos os campos, a gente está sentindo falta sempre desse acolhimento humano, né? Mas eu queria falar um pouquinho dessa última AGE que a sua diretoria realizou. Houveram várias mudanças no estatuto e principalmente na questão da governança, na questão do capital alocado, não sei se é assim que a gente fala. Por que propor essas mudanças e o que elas significam, Gisele? Bom, primeiro o Conselho Monetário Nacional, através da resolução 5131, ele trouxe a proposição de algumas mudanças, alguns ajustes, né? Inclusive na forma como as cooperativas fazem os seus processos assemblear, e que passa a vigorar agora a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, essa AGE que a gente fez, ela tinha muito esse intuito, primeiro, de cumprir a legislação. Adequar, né? Fazer um alinhamento sistêmico, né? Hoje nós temos a confederação, nós temos a central e nós temos a cooperativa. Então, com isso a gente também pegou os nossos regulamentos, as nossas políticas e os nossos planos e deixou tudo alinhado sistemicamente e trouxe algumas decisões que são pensando a cooperativa para o futuro. São decisões que são tomadas hoje, mas que o reflexo dela vai surtir frutos nos próximos 5, 10, 15, 20, 50 anos, né? Como, por exemplo, uma decisão que nós tomamos de elevar o percentual das sobras, 75% do que a cooperativa gerar de sobra, ela vai colocar para o fundo de reserva. Fundo de reserva, então, através do fortalecimento do fundo de reserva que você cria uma cooperativa com musculatura, né, para enfrentar os desafios do futuro. E principalmente a partir do momento que você também consegue construindo um fundo de reserva mais pujante e mais sólido, você sai da dependência de ficar pedindo capital social o tempo todo para o cooperado, né? Então, por isso que eu digo que são sementes que nós estamos plantando agora para construir uma cooperativa muito, muito forte, muito robusta para o futuro. E, acima de tudo, nós entendemos que precisamos continuar com essa humanização do atendimento. A gente precisa ter sempre preços competitivos, mas, acima de tudo, a gente tem que ter valores onde que muitas vezes
A grandeza da cooperativa não está no número, e sim no que ela representa para o seu cooperado. A cooperativa, na minha visão, ela tem que ser um espelho do cooperado, né? A cooperativa ela não pode ser mais forte nem mais fraco do que o cooperado. Exatamente. Entendeu? A cooperativa ela tem a missão de desenvolver o cooperado, porque o cooperado seja forte, para que uma cooperativa formada de cooperados fortes seja uma cooperativa grande e uma cooperativa forte. E isso aqui, falando aqui no discurso, é muito fácil. Sim. Fazer isso acontecer lá na prática é, de fato, um grande desafio, né? E hoje, Joyce, nós temos uma grande missão como cooperativa, que é de promover a educação financeira na população. Se eu pensar só no número, eu vou pensar em oferecer sempre crédito, eu vou pensar em oferecer sempre produto, e eu não vou pensar na consequência que isso causa. E muitas vezes, quando eu dou um limite alto demais para uma pessoa, eu não estou fazendo bem para ela, estou fazendo mal para ela. Então, quando a gente fala em educação financeira, a gente fala com um olhar muito preocupado, por exemplo, nesse número assustador, que é hoje nós ter 79,8%, vamos arredondar, 80% das famílias endividadas. Se fala em nível de Brasil. Em nível de Brasil, né? Verdade. Então, aí você pega, hoje nós temos 43% das pessoas em idade adulta com algum tipo de restritivo no CPF. Quase metade da população. Significa que cada 10 pessoas, 4 tem algum tipo de restritivo. E isso aí foi consequência do quê? Foi consequência, primeiro, de uma falta de educação financeira, foi consequência de uma busca das próprias instituições e dos crediários terem sido oferecidos de maneira inadequada, né? Obviamente que ali na pandemia, quando nós tivemos uma redução da Selic para 2% e uma oferta de crédito extremamente alta, muitas pessoas acabaram tomando mais crédito do que podiam, né? Então, tudo isso nos trouxe para um cenário hoje muito preocupante, né? E eu digo assim, hoje na nossa visão não é só olhar para quem a gente vai dar o dinheiro se ela vai ter condição de nos pagar, porque para quem pensa só com o capitalismo, talvez um banco comercial tradicional, ele pensa assim: eu vou arrumar o dinheiro, se ele me pagar tá bom. E, de fato, sobre a visão do banco, está correto. Eu emprestei, se eu receber, já está bom. Agora, nós, como cooperativa, se nós pensamos em desenvolvimento humano, em promover melhoria na qualidade de vida das pessoas, nós não podemos escravizar elas a ponto de elas só nos pagar. Se eu empresto dinheiro para alguém, e esse dinheiro, independente se é para comprar um trator, se é para reformar a casa, ou se é para investir, para expandir uma empresa, sim, eu preciso receber esse dinheiro de volta, até porque esse dinheiro é das pessoas, não é meu, né? Eu tenho que ter zelo por esse dinheiro. Então, claro, se eu empresto para alguém, eu tenho que garantir que esse dinheiro vai retornar. Mas ele não pode retornar como sendo uma medida de sucesso. A medida de sucesso ele retornou e promoveu o que de melhoria de vida da pessoa. Então, digamos assim, vamos pegar o exemplo do agro, porque a nossa região é muito forte no agro, claro, né? Se eu financio um produtor e ele trabalha das 4h30 da manhã às 9 da noite, e no final do ciclo ele só me paga, isso não é medida de sucesso. No final do ciclo ele tem que conseguir pagar o Cicobi, tem que sobrar dinheiro e tem que melhorar a vida da família dele. Isso sim é uma medida de sucesso. O dinheiro que ele tomou conosco, ele conseguiu nos pagar, mas ele conseguiu ainda fazer sobrar para melhorar a qualidade de vida dele e da família dele. Agregou valor. Agregou valor. Porque se ele só trabalhou só para nos pagar, nós fracassamos nesse processo. Sim. E aí, isso... bacana esse pensamento de que às vezes a gente vira escravo do sistema financeiro, né? Isso aí. Se não tiver um pouco de valor agregado. Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 316. Gisélio, ainda dentro do movimento cooperativo, a gente conversava antes da importância que esse pensamento e que a ação das cooperativas de crédito impacta diretamente na vida das pessoas, né? Vamos pegar o caso de Rio Bonito, que passou por toda essa tragédia ambiental agora e o quanto foi impactante para a nossa região. Como é que foi a atuação do Cicobi e
Quem que não estava lá? Bom, eu penso assim, primeiro dizer do nosso sentimento com tudo isso que aconteceu. Em que pese, obviamente, as questões materiais, a gente trabalha e a gente recupera. Infelizmente, as vidas a gente não consegue trazer de volta, né? Segundo, eu acho que merece parabenizar todo o sistema cooperativista organizado pela Alcipar. E quando eu falo sistema cooperativista, eu digo as cooperativas de produção. Eu vi o esforço da Coprocel, da Coasul. Nós recebemos doação da Coamo, da Copacol. Enfim, vai ser injusto citar, porque foram todas as cooperativas de crédito, Sicredi, Cressol. Todo mundo se engajou para ajudar, entendeu? É claro, não vamos aqui trazer números, porque inclusive é bíblico, né? O que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então não é uma questão aqui de vender, quem ajudou, de quantificar quem Uhum. ajudou mais, quem ajudou menos. Mas uma coisa assim que eu sempre trago para reflexão e a gente ficou muito presente ali. A nossa agência, Joyce, até hoje não está em pleno funcionamento, porque destruiu, né? Muito estrago. Inclusive, nós estamos ainda com uma parte da nossa equipe lá dentro da Coprocel, então a gente está dividido, um pouquinho dentro da Coprocel, um pouquinho lá, e queremos ver se no início de janeiro a gente volta a todo vapor com a nossa agência em pleno funcionamento, né? Mas eu não vi, por exemplo, os roxinhos, né? Uhum. Eu não vi os bancos comerciais com colaboradores, com campanhas, com envolvimento, com engajamento. O Nubank não estava lá, para a gente dar nomes. Então, assim, muitas vezes as pessoas... E agora eu tô falando como cooperativista, né? As pessoas esquecem de olhar quem está junto, né? E às vezes até empolgado por uma propaganda ou por uma onda, né? Eu digo pelo aquele efeito manada, aquele efeito rebanho, né? Acaba abrindo uma conta num banco digital ou num banco comercial que nunca olhou de fato. E vamos tirar esse evento específico da fatalidade que aconteceu em Rio Bonito, mas vamos olhar para todos os municípios pequenos, qual é as instituições financeiras que de fato estão presentes na vida das comunidades. E aí vamos pegar uma cidade um pouco maior que nem Laranjeiras, entendeu? Quem é que está junto nos eventos, quem é que está promovendo sempre, apoiando, né? Desenvolvendo, buscando trazer situações que agreguem de fato valor para as comunidades, e quem são aquelas instituições financeiras que vêm aqui, entendeu? Que levam o lucro desse resultado financeiro embora, que não estão nem aí para o desenvolvimento das pessoas, né? E muitas vezes o pessoal, eu costumo dizer assim, é claro, eu como visto essa camisa, Joyce, eu sempre gostaria que as pessoas tivessem sempre conta em movimentação conosco. E a gente vai trabalhar para atender bem para que as pessoas tenham. Mas quando a pessoa não tem conta conosco, mas tem numa outra cooperativa, a minha tristeza é menor. Sim. Entendeu? Então, assim, sem vaidade, sem ego nenhum. Continua fortalecendo o ecossistema. Perfeito. Né? Eu não tenho a conta contigo, mas eu tenho lá na Cressol, eu tenho lá no Sicredi. É claro que eu vou continuar insistindo e convidando para vir ter uma conta no Sicob. Mas ainda o fato de estar numa outra cooperativa, eu sei que essas cooperativas, assim como nós, estão trabalhando para desenvolver as pessoas e as comunidades. E tem o mesmo propósito, tem os mesmos princípios, tem os mesmos valores que nós. Agora, quando as pessoas não têm conta conosco, têm uma conta numa instituição financeira privada, ou no Nubank da vida que tu citou, ou num C6 da vida, aí eu confesso que me entristece. Porque, primeiro, o dia que você tiver um problema, você não vai conhecer ninguém para pedir para ajudar a resolver esse problema. Entendeu? Segundo, que nunca vai vir alguém se preocupar com desenvolver localmente aqui. Você está produzindo riqueza para um recurso que nunca vai voltar para cá. E o terceiro e mais importante, eu costumo sempre brincar, né? Dificilmente você vai ter um funcionário do Nubank que vai comprar na loja local, no comércio local. E são detalhes. E eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem isso por maldade, por isso que a gente tem que refletir sobre isso, né? Sim. E não estou dizendo que nós somos perfeitos, tá? Nós temos muito que melhorar nesse processo, mas eu digo que nós temos uma coisa que eles nunca vão ter. Entendeu? Nós temos coragem de olhar no olho. Nós temos coragem de estar presente. Nós prestamos conta, né? Nós devolvemos. Eu vi, inclusive, no jornal Correio,
2 matérias já do Sicredi, da Cressol, e logo vai vir a do Cicobi também, de pagamento de juro ao capital para as pessoas daqui. Então, Sim. o dinheiro fica aqui. Vai movimentar a nossa economia. São detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Agora, né? Gisele, você tem essa crítica e eu acho que é muito pertinente com relação a todo esse movimento digital e até meio anônimo quando a gente para pensar melhor, né? Acho que muita gente que está nos assistindo vai refletir sobre isso. Mas nós não podemos negar que a tecnologia está aí, cada vez fazendo mais parte da nossa vida. O Cicobi está atento a isso? Como é qual é o processo de, vamos dizer assim, modernização ou de aplicação da tecnologia que você pretende implementar ou comandar dentro da instituição? Sim, é claro que hoje, quando a gente fala de inovação, e principalmente de inteligência artificial, é um mundo assustador e muito novo, né? E o Cicobi hoje ele está preparado para nós olhar para todas as camadas da população. Por exemplo, a conta dos meus filhos eu abri por aqui, entendeu? Nem precisou. Ninguém foi na agência, Uhum. entendeu? Agora eu sei, por exemplo, que se eu chegar para o meu pai e falar que ele tem que fazer alguma coisa aqui ou para minha mãe, não vai rolar. Exatamente. E tem muitos pais e muitas mães que querem ir lá e querem olhar e querem conversar com alguém, e querem ter a certeza, até porque como o pessoal se assusta muito, e tem que se assustar mesmo com a questão de golpes e tudo mais, o pessoal que é mais inseguro com a tecnologia quer conversar com pessoas. Então, nós do Cicobi, nós temos essa preocupação com os dois lados. Quem quer conversar com pessoas, nós temos pessoas preparadas para atender. Mas aquele que quer tudo digital, aquele que não tem tempo de ir na agência. Hoje a gente pega na cidade grande, a pessoa não vai andar 40 minutos de trânsito, 50 minutos de trânsito para ir lá na agência. Agora, se precisar, nós vamos estar lá. E o nosso digital é humanizado. Então, humanizar o digital. Eu costumo brincar, é até uma brincadeira, eu digo assim, a inteligência artificial, o robô, ele nunca vai ter bafo. Né? Boa essa. Né? Nós vamos estar lá, né? Com as nossas imperfeições humanas, não com a lógica da robótica, mas nós vamos estar lá para acolher. Mas para aquele que não quer. E tem jovem hoje que não quer saber de conversar. E aí e talvez foi justamente nesse filão que entrou os bancos digitais aí com esse sucesso todo que é, e não tem como negar que foi um sucesso. Claro. Entendeu? Agora, o que você encontra muitas vezes, inclusive nesses jovens? Tive um problema com o meu cartão, tive um problema com a minha fatura, precisei falar com alguém e não consegui. Quando eu precisei que alguém resolvesse, não consegui. Entendeu? E assim, sem contar, na minha opinião, e claro, isso pode parecer para algum ouvinte que é dor de cotovelo, mas não é. Eles são muito preocupados em aprovar grandes limites para te escravizar. E muitas vezes o teu amigo não é aquele que te dá um limite grande. O teu amigo é aquele que diz que você não pode pegar um limite grande. Isso é importante. Entendeu? Eu já vivi isso na família. Assim. Quando a gente fala... Tem dinheiro aqui, olha, quando eu vi já... Quando a gente fala de educação financeira, a gente tem que entender que o endividamento é uma questão de saúde pública. Pessoas endividadas são pessoas depressivas, estressadas, ansiosas, inclusive reflete em violência doméstica. Né? Sim. Então, é muito mais grave do que aquilo que a gente pensa, porque é um assunto que a gente não toca. Não prejudica só a economia, você quer dizer, né? Prejudica o ambiente familiar, prejudica relacionamento, prejudica as pessoas. Agora, o brasileiro é problemático quando a gente fala de educação financeira, porque, assim, eu falo disso também há 30 anos e continuo vendo muita barbeiragem muito perto de mim, assim. É que, Joyce, tudo depende da conveniência. Se eu, enquanto instituição financeira, se eu, enquanto Cicobi, estiver olhando só para o resultado do Cicobi, eu não vou me preocupar com as pessoas. E aí eu vou querer dar limite, vou endividar elas vão me pagar juro, e o Cicobi cada vez vai ser mais forte e mais pujante do ponto de vista de resultado. É paradoxal, né? É para isso que a cooperativa existe. Que tamanho é o resultado adequado para o meu cooperado? Eu sangro ele primeiro com juros abusivos, com taxas abusivas, com tarifa abusiva, e depois eu digo que deu um bom resultado.
É para isso que ele faz parte da cooperativa? Então, assim, é claro, a cooperativa precisa sim de resultado, ela precisa de solidez, ela precisa estar segura, inclusive para o cooperado se sentir seguro dentro dela, mas ela não pode ser a qualquer preço. Mas existe um valor médio de mercado aí que quem faz conta Nós somos acaba... reguladores de mercado. Exato. Eu digo que as cooperativas, e não só as cooperativas, as próprias cooperativas de produção, nós somos reguladores de mercado. Se nós não existíssemos, pode ter certeza que o custo financeiro das instituições financeiras ia ser extremamente mais abusivo, mais agressivo. Eu já acho Né? abusivo. Nós regulamos muito, de tanto é que hoje existem estudos aonde que a economia de quem tem conta conosco e quem tem nos bancos comerciais no ano, na soma de todas as coisas, principalmente para quem é tomador de crédito, ela é extremamente vantajosa você ser um cooperado. Só que daí, de novo, durante muito tempo, foi conveniente não falar de educação financeira. Por quê? Porque nós queríamos que as pessoas tomassem cada vez mais crédito, que elas pagassem cada vez mais juros, porque isso fazia a roda girar. Só que agora nós estamos entrando num processo, inclusive, de autorreflexão, entendeu? Adianta eu ter um número bonito no meu balanço, mas um cooperado doente financeiramente? É porque na economia a gente viveu e está vivendo de novo, às vezes, um governo que quer ver crescimento através de consumo e não muito através da estruturação, vamos dizer assim, de um país com investimento no capital no sentido de infraestrutura. Não vamos entrar no mérito da política, mas isso reflete no microconsumo. Por exemplo, para eu pegar dinheiro para reformar a casa, para eu pegar dinheiro para abrir um negócio, o resultado é completamente diferente. E hoje, Joyce, eu vou colocar um pouquinho mais de tempero aí nessa sua provocação. Com Selic a 15% ao ano, fica difícil você fazer um cálculo para alguns setores e algumas linhas que não fique preocupante. Para se pagar, né? Por incrível que pareça, hoje está ótimo para quem? Quem empresta. O rentalista, para quem aplica. Hoje, vamos fazer uma analogia bem simples, tá? Imagina aquela pessoa que por um motivo ou outro, ela conseguiu R$1 milhão, ela juntou R$1 milhão, né? Certo. Aí ela tem algumas opções, né? Ela vai montar um negócio com esse R$1 milhão, ela vai gerar emprego, ela vai gerar renda, ela vai assumir os riscos, né? Ou ela vai lá procurar uma instituição financeira e ela vai deixar esse R$1 milhão aplicado, ela não vai precisar fazer nada, ela não vai correr risco nenhum, porque o R$1 milhão dela está 100% seguro, né? E ela vai ganhar ali, no mínimo, R$10 mil por mês de juro, sem trabalhar. Entendeu? É claro que isso, não estou falando isso como um desincentivo ao empreendedorismo, muito pelo contrário, mas é uma realidade que nós estamos vivendo nessa taxa alta. É a taxa. Entendeu? Agora vamos pegar então pelo outro lado, né? Se o dinheiro está custando para a instituição financeira, para nós, o 15, é óbvio que a gente vai ter que emprestar por mais do que isso, contando despesa administrativa, risco e tudo mais, né? A que custo isso chega para o empreendedor que não tem esse R$1 milhão, mas ele sonha em abrir um negócio e ele precisa desse R$1 milhão para fazer esse negócio acontecer? É um desincentivo mesmo. Exato. Então, assim, para fazer renda para pagar o empréstimo e ainda sobrar alguma coisa, fica desafiador, né? Em que pese todas as justificativas apresentadas para conter a inflação e tudo mais, eu não vou entrar no mérito de discutir isso, porque você acaba caindo numa seara que não vem ao ponto, mas o fato é, na minha humilde opinião, Selic nesse patamar é um veneno. Né? É um veneno. E está muito bom, de fato, para quem tem bastante dinheiro e que está aplicando. Né? Só que, por outro lado, está desincentivando essa pessoa que tem muito dinheiro a investir. Né? E até está trazendo investimento de fora, porque lá hoje nossa taxa está mais atrativa, né? Infelizmente, mas não sustenta, né? Vamos dizer assim, o setor produtivo está pagando muito dessa conta, né? E médio e longo prazo é algo que, com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo. Toda a semente, a boa ou a ruim que você coloca na terra hoje, em algum momento ela vai trazer frutos bons ou ruins, né?
Então, assim, a semente que está se colocando na terra agora, em algum momento ela vai germinar, em algum momento ela vai produzir frutos, né? E ela vai carregar essa carga genética deste né? momento. Por outro lado também, por isso que eu digo da educação financeira, né? Se nós for voltar ali, você pode dizer o seguinte, tá, mas e a taxa Selic é 2% ao ano que nós vivemos lá em 2020? Primeiro que houve uma aceleração da economia, mas aí como nós não estávamos preparados de uma forma educada financeiramente, teve muita gente que tomou pelo excesso de oferta de crédito e por ser juro baixo, tomou mais do que podia e aí se endividou e agora está repactuando em juro alto, né? E não vamos esquecer que o empréstimo estava atrelado à Selic também, né? Então você tomou a 2 e está pagando a 15 hoje e mais a... Quem contratou variável longo prazo está pagando o preço alto. Então, assim, a complexidade... Tem que existir um ponto de equilíbrio nessa taxa aí. Mas né? só que esse ponto de equilíbrio, infelizmente, foge das nossas mãos. O que está nas nossas mãos? E aí isso é algo que todos nós precisamos fazer. Educar as pessoas financeiramente. Se nós se não depende de nós controlar a Selic, mas se depende de nós compartilhar conhecimento, repassar conhecimento, para que as pessoas não caiam na tentação de fazer por impulso sem fazer conta. Eu digo o seguinte, nós temos que aprender a andar com uma calculadora no bolso. Total. E eu falo mais, eu comentava aqui outro dia, trocando experiência com um empresário, dizer para ele o seguinte, não é só educar as pessoas, a gente precisa educar o empresário, porque se você tem capital de giro dentro da sua empresa, você financiar seu cliente é muito melhor do que você deixar o dinheiro aplicado, porque você pode vender em 12 parcelas. Porém, o extremo também é verdadeiro. Você sem capital de giro e vendendo parcelado, você está moendo a sua empresa a curto prazo. Porque, então, a política de crédito das empresas, elas também têm que flutuar conforme o seu caixa, vamos dizer assim. E sabe que eu vejo pouca gente entendendo isso? A pessoa, às vezes, herdou um negócio na família e vai... Assim, a gente sempre fez assim aqui, né? Em 3 vezes sem juros ou 20% de desconto à vista. Você vai lembrar do que eu estou falando. E é fixo, né? Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 316. Existe algum trabalho dentro do Sicoob que poderia... eu sei que vocês fazem essa orientação muitas vezes individual, mas dá para ampliar essa percepção? Sim, claro. Para quem é cooperado, que é tomador de crédito, as nossas equipes buscam sempre tocar nessa questão fluxo de caixa. Mas nós temos o Instituto Sicoob, hoje nós temos a Universidade Sicoob com vários cursos gratuitos de formação, sabe? E aí nós falávamos, né, lembrando da década de 90, os primeiros 10 anos ali, pujante da economia do ano 2000. Só que nós temos que entender que a gente vive de ciclo, entendeu? E esse negócio eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Síndrome da Gabriela, né? Isso. E aí, assim, é que a gente vai acostumando com as coisas, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, assim como nós, que viveu um mundo sem internet e depois viveu a revolução da internet, né? Para a gurizada que está chegando agora e que já nasceu com um celular, que já nasceu, não sabe o que é fazer um curso de datilografia, né? SDFG. Né? Quem já nasceu assim não sabe o que é sentir o cheiro do álcool no mimeógrafo, né? Mas vem aí uma nova onda, que é a onda da inteligência artificial, que, sendo bem franco, nós nem conseguimos imaginar o impacto que isso vai trazer nas nossas vidas. Não. Em que pese tem alguns insights, algumas coisas, mas se eu fizer uma pergunta assim, como estaremos em 2035? Entendeu? Hoje nós não conseguimos desenhar de fato com segurança. E o mais assustador é que eu acredito que ninguém sabe.
Não tem. Então, assim, se nós pegar lá, popularizou a internet no final da década de 90, né? Olha quanta coisa evoluiu. Pega aqui no jornal, né? Então, imagina essa nova onda da inteligência artificial e vamos sentar aqui de novo em 2035 e aí vamos contar a história do que aconteceu de 2025 até 2035. Está combinado, combinadíssimo. Gisélio, para a gente falar um pouquinho ainda dos planos futuros. Não vamos chegar em 2035, mas você tem aí 3 anos e meio de mandato. Qual a sua grande ambição, assim, em termos de posicionar o Sicoob Crédito Capital e da sua diretoria? E você já está construindo isso? Sim. Bom, primeiro a gente tem que pensar assim, em alguns pilares, né? É claro que quando a gente fala de uma instituição financeira, talvez a primeira coisa que alguém possa pensar, a ambição do legado é números. Não. Na minha cabeça, o número ele tem que vir com uma consequência. A grandeza no número ele tem que ser uma consequência. Hoje, eu costumo dizer que, na minha visão, os 2 principais ativos da nossa cooperativa é o colaborador e é o cooperado. O colaborador que faz a coisa acontecer e o cooperado que é a razão de existir da cooperativa. O cooperado é o dono da cooperativa. Sem ele, uma cooperativa não existe. Então, dentro dessa lógica, o legado que eu gostaria de deixar é, primeiro, um colaborador orgulhoso de fazer parte, um colaborador capacitado, um colaborador pertencente de fato ao cooperativismo e com o entendimento de que ele é uma ferramenta de transformação da vida das pessoas e que através da cooperativa ele consegue fazer com que esse aqui, e aí na segunda mão o legado que eu gostaria de deixar é que a Sicoob fosse protagonista na vida do seu cooperado. Que o seu cooperado pudesse olhar e dizer o seguinte: essa cooperativa faz sentido na minha vida porque quando eu precisei ela teve a solução para mim. E muitas vezes, por nós sermos uma cooperativa de crédito, em que pese na reforma do estatuto agora a gente colocou cooperativa de crédito, captação, poupança e soluções financeiras justamente para abrir esse leque. Mas lógico, quando a gente fala de instituição financeira, a primeira coisa que vem à mente é crédito. Mas nós queremos, inclusive, ampliar para mais do que isso, né? Solução financeira. Solução financeira. Eu acredito assim. Hoje, tem pessoas que não querem crédito. Elas não precisam de crédito. Entendeu? Eu costumo dividir, de uma maneira muito simplista, os nossos cooperados em 3 grandes grupos, né? O tomador de crédito, entendeu? Aquele que tem para aplicar. E o nosso negócio, de certa forma, de uma maneira bem resumida lá no primórdio, é comprar e vender dinheiro, né? Então eu tenho quem quer emprestado e quem tem para emprestar. Quem está feliz porque a Selic está alta e está lá indo aplicar conosco, e quem está triste porque a Selic está alta, mas está tendo que tomar crédito, né? Mas no meio desses 2 tem o terceiro bloco, que é aquele que nem tem para aplicar, ele não tem para aplicar, mas ele não quer emprestado. Ele só quer ter uma conta para ter a solução financeira dele ali. Para girar o negócio. Para girar, para ele ter o cartão, para ele receber o salário, para ele depositar. Vamos pegar um jovem hoje a sua mesada, entendeu? Ele não precisa de crédito. Em que pese ele não tenha nada para aplicar, mas ele não precisa de crédito. Então, assim, o legado que eu gostaria de deixar para esse cooperado, independente do qual, entendeu? Se é o que tem para aplicar, se é o que precisa pegar aplicado, pegar emprestado, ou se é esse que só quer movimentar, é que ele diga o seguinte: essa cooperativa faz sentido para a minha vida. Entendeu? Por que ela faz sentido? Porque se eu preciso de digital, ela tem, mas se o digital não me responder adequadamente, eu tenho aonde ir bater, eu sei com quem eu falo. Se eu ligar para o meu gerente, ele me atende, ele me retorna, ele fala comigo, ele me explica. Entendeu? E aí eu repito, dentro desse legado existe uma coisa muito, muito humilde, muito simples, que é de reconhecer o seguinte: não vamos ser perfeitos, vamos continuar tendo bafo, nós vamos continuar. Deixa eu te contar uma história sem contar o santo. Tem um amigo meu de Rio Bonito que na crise ali, no tornado, ele precisou abrir uma conta no Sicoob para receber, acho que o dinheiro lá do governo do estado. E aí ele me contando, aí eu fui na agência, estava meio demorado, eu precisava de novo, liguei para o Gisélio. O Gisélio falou: não, estou saindo de uma reunião aqui, mas daqui 2 horas você pode ir no banco que eu vou resolver isso. Pois resolveu, Joyce. Então, eu só queria dar esse testemunho, você deve saber de quem eu estou falando,
Mas ele assim, é muito bom ter o telefone, né? Em que pese que não dá para ligar para o presidente da cooperativa toda hora, mas é muito bom ter essa disponibilidade do time, né? Gisélio, vamos fazer um ping-pong aqui para a gente já ir se encaminhando. O papo tá bom, a gente vai ficar 2 dias, né? Senão acaba a pilha aqui do computador. Me fala um fracasso que te ensinou alguma coisa na sua trajetória. Teve vários, mas assim, até como nós falamos aqui hoje, talvez naquele período que nós tivemos a chance de estar na prefeitura, poderia ter sido menos técnico e um pouquinho mais político. Eu acho que se tivesse a chance de voltar, poderia ter equilibrado um pouquinho melhor essa questão. Legal. O que o Gisélio de hoje diria para o Gisélio de 20 anos ou de 22 anos ali, aquele garoto com todo o gás ali para começar? Primeiro, nunca pare de estudar, nunca pare de buscar aprender. E segundo, tenha fé. Eu sou uma pessoa que eu fui aprendendo a ter fé conforme as coisas foram acontecendo. E eu fui entendendo ao longo da vida que até aquilo que em algum momento parecia que não era bom para mim, ali na frente foi. E aí eu comecei a interpretar, inclusive, a oração que a gente faz, né? Os cristãos, principalmente, que seja feita a sua vontade e não a minha. E muitas vezes a gente quer que seja a minha. E se a gente confia, então, que seja feita a dele, porque com certeza, se for a dele, é para o bem, né? Então eu diria para o Gisélio de 20 anos, tenha fé, né? Agora corta para o Gisélio, marido da Marcela e pai de 3 meninos, né? Como é que como é que você sintetiza a educação que você quer dar para os seus garotos hoje? Desafiadora. Primeiro porque os 3 meninos, cada um tem o perfil deles, distinto. Uma personalidade completamente distinta. Porque eu e a Marcela temos personalidades distintas também, e isso também é um desafio. Mas eu digo assim, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? E a minha grande missão é fazer com que, quando a gente fala de educação financeira, ela nasça dentro da nossa própria casa, né? E claro, eu como pai, dentro das minhas imperfeições, eu estou aprendendo a ser pai, né? Mas uma das coisas que isso vale como pai e como profissional é que eles vão aprender se a gente der o exemplo, né? Isso acredito que vale para tudo. Não pode ser faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então é desafiador, né? Eu costumo brincar que às vezes eu acabo tendo um pouquinho até mais de paciência com o cooperado do que com os próprios filhos. A gente acaba sendo assim, né? Mas por outro lado é um aprendizado diário, diuturno, né? Porque eles nos testam também o tempo todo. Só que eu sou muito feliz porque eu tenho uma esposa assim que é fantástica nessa minha carreira de muito fora de casa. Ela inclusive brinca comigo que ela é mulher de caminhoneiro, né? Que eu quase não paro em casa. Então a Marcela é uma pessoa assim, eu digo que ela é um presente na minha vida porque ela segura todas essas pontas e ela consegue ser muito firme na educação dos meninos. E eu tenho certeza que, claro, ninguém está sendo aqui demagogo achar que vai criar filhos perfeitos, né? Assim como nós também não somos, né? Mas no que depender do exemplo, pai e mãe, a gente vai fazer o melhor possível para que eles tenham esse exemplo, né? Que bacana. Presidente, um livro que você recomendaria aí para nossa audiência, que você considera obrigatório aí nos tempos atuais? Olha, assim, tem um livro que ele já faz algum tempo que ele saiu, que eu gosto muito e estou lendo, né, pela 3ª vez, não inteiro, mas eu vou pensando onde eu já grifei, que eu gosto muito, que é o Monge Executivo. E eu estou lendo pela primeira vez, em que pese seja também já uma biografia bem antiga, Os Axiomas de Zurique, né?
E eu sou muito de começar e ler algumas partes. E também estou lendo O Banqueiro dos Pobres, né? É imperativo. É um livro legal e que... Por que eu gosto de ficar lendo? Porque O Banqueiro dos Pobres, com os axiomas de Zurique, ele tem uma dicotomia bem interessante, sabe? Então, mas assim, o meu de cabeceira, de quando a coisa aperta mesmo, eu gosto muito do Monge Executivo, porque é o caminho como é o meu espelho de liderança. Digamos assim, é o meu jeito de liderar, né? Que, repito, nunca foi numa ambição de perfeição, mas foi sempre numa busca de humanização, né? E equilibrar poder e autoridade e liderar pelo exemplo. Eu acho que o monge executivo dá muito esse direcionamento. Que bacana. Me fala uma frase, um ditado, um conselho que às vezes norteia a sua vida, ou que você costuma usar, ou como a gente diz, né, agora, quando a gente vai vivendo um pouco mais, a gente começa a repetir os conselhos dos pais. Eu uso muito as frases que a minha mãe sempre falou, mas qual que é a sua? Assim, não, eu sigo muito o que está no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque esse é o de todo dia, é toda manhã, né? Agora, se for pegar o da mãe, é o seguinte: guarde, porque se amanhã não pode fazer falta. Ela sempre dizia isso: guarde, porque senão amanhã vai fazer falta. Quem não... Como é que era a outra que ela dizia? Quem não guarda um tostão nunca faz 1 milhão. Não chega a 1 milhão. Essa é boa para um presente então, de cooperativa. Por isso que eu digo, a gente que vem de uma família humilde, né, Jorge, você vivencia coisas, e eu costumo dizer assim, graças ao bom Deus, na nossa casa nunca faltou comida. A mesa sempre foi farta. Mas o que a gente passou de vontade das coisas, né? E podiam ser coisas simples, desde um sorvete seco até quando, não sei se você lembra, saiu a tal da caneta de 4 cores, né? Eu ia perguntar. Que coisa fantástica era uma caneta de 4 cores, a gente não conseguia. E aqueles estojos de lápis colorido assim que abria, você chegou a ter um daqueles? Jamais. Então, era assim, um sonho, né? Para criança, claro, eu repito, tá? Nunca passamos fome, nunca passamos frio. Agora, uma bicicleta, uma bola, sabe, esse tipo Brinquedo. de coisa. Chocolate era no Natal, né? Refrigerante era no Natal, né? Então, assim, são coisas que a gente carrega para a vida. Claro que você não fica apegado a isso, né? Mas eu acredito que são essas privações que te direcionam para dar valor para as coisas, né? Que é muito importante. Exatamente. Gisele, para a gente se despedir, fala aqui para essa câmera, para a nossa audiência, as suas considerações finais. Se você quiser fazer um convite aí para quem ainda não é cooperado, ou deixa um presente aí para a nossa audiência. Você falou da cooperativa da Universidade Cooperativa, né? De repente alguém pode ir lá e começar a fazer cursos, são cursos gratuitos? Fala aí para a nossa câmera. Olha, primeiramente eu gostaria de convidar a todos os nossos ouvintes para fazer parte da família Cicobi. Dizer que seja através das nossas agências ou das nossas plataformas digitais, nós vamos estar trabalhando incansavelmente para bem atender e para surpreender positivamente. E também dizer que todas as nossas plataformas estão à disposição, as nossas agências estão à disposição, e dizer que vai ser um orgulho para mim ter você como membro dessa grande família Cicobi e como protagonista dessa grande cooperativa que nós juntos pretendemos construir. Muito obrigada, presidente, pelo seu tempo. E para você que nos acompanhou até agora, meu agradecimento. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Glow Up, a Bem Casa, aqui Solução Visual e a Gráfica Correio. E até semana que vem. Tchau! Glow Up, vem brilhar, transformar, arrasar.